Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Rodrigo R. de Carvalho e começa mais um Não Precisa Copiar. O tema dessa semana é ideologia, seus diferentes sentidos, funções e consequências. Vamos passear de Cazuza a Terry Eagleton. O Eagleton eu lembro lá do BI, mas Cazuza? Por que Cazuza? Com vocês, ouvintes, Pedro Cortá, que como sempre deixa a desejar quando o assunto é música brasileira. Cazuza, Pedro, tem uma música chamada Ideologia. Nela temos o magnífico refrão: Ideologia, eu quero uma para viver. Então a gente vai falar dessa ideia assim de ideologia e não dessas paradas assim de marxismo ou a famosa lá do Twitter ideologia de gênero que o pessoal discute. Como é que é? Então, disse no início que falaremos de vários sentidos do termo ideologia. O do Cazuza e estes que você citou são alguns deles. E assim, fiquei sabendo que tem várias novidades aí nesse e nos próximos programas. E aí que a desse é o tal de forms para os ouvintes responder. Como é que é isso? É exatamente isso. Lá no nosso site vai ter um forms para medir o conhecimento dos ouvintes sobre o episódio. A gente vai compartilhar também nas nossas redes sociais esse forms e simplesmente os melhores resultados a gente vai postar. Aí eu homenagear. E se todo mundo for mal, a culpa é nossa? Com certeza, Pedro. A nova pedagogia diz exatamente isso. A culpa é sempre do professor. Não importa o que ele faça, ele tá Ele é o errado. culpado, exatamente. Agora vamos lá começar, que a essa altura, metade da nossa audiência já foi embora. Toca o Não vou barco. embora, gente. Dá uma chance. Terry Eagleton tem um livro de referência sobre o tema que se chama Ideologia, uma Introdução. Mas vocês devem estar se perguntando por que a gente vai usar justamente esse livro nessa primeira parte. E eu digo para vocês, porque nele a gente tem o Eagleton apresentando dois eixos vitais, extremamente importantes, para entender o conceito de ideologia. O primeiro eixo é o chamado epistemológico e o segundo é o político. Pedro, explica aí o que significa epistemológico para os nossos ouvintes que não estão acompanhando a gente. Então, epistemológico, para quem é ouvinte do Não Precisa Copiar, já tá careca de saber, mas para quem não é tudo aquilo que diz respeito ao nosso conhecimento. É isso que significa a palavra episteme. O lógico, né, que vem no final dos campos de conhecimento aí, é porque é o discurso racional, no caso da filosofia aqui, sobre o conhecimento. Então aqui você vai estudar os tipos de conhecimento que a humanidade produz, quais as fontes de conhecimento que a humanidade tem, quais são as raízes do conhecimento e por aí vai. Exatamente. Então, a partir desses dois eixos, o epistemológico e o político, o Terry Eagleton vai apresentar 6 sentidos diferentes para o conceito de ideologia. Mas vamos com calma, porque eu acabei começando pelo fim. Isso que eu acabei de apresentar é a conclusão dessa primeira parte. Vamos parte por parte, e acho que a primeira grande questão é: o que é ideologia, qual a definição ou quais as definições? Eagleton nos apresenta diversas definições correntes do conceito de ideologia. Vou citar algumas delas e o Pedro vai me ajudar nisso. Primeira definição, Pedro. Corpo de ideias característico de um determinado grupo ou classe social. 2. Ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante. 3. Comunicação sistemática distorcida. 4. Formas de pensamento motivadas por interesses sociais. 5. Ilusão socialmente necessária. 6. Conjunto de crenças orientadas para a ação. 7. Processos pelo qual os indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura social. Isso aqui seriam os conceitos que ele vê assim na sociedade. Como é que aquele medievalista que você gosta que fala: eu não roubei ideia de ninguém, eu peguei no mundo aí, que estava no mundo. Como é que era o Isso. termo que ele usava? As ideias não são de Epicuro, elas são do cosmos. Exatamente. Então essas são as ideias no cosmos, boiando aí no mundo do debate sobre ideologia que o Eagleton pescou. Essas são as acepções que ele viu, não são o tratamento que ele deu ainda. Exatamente. E aí, Pedro, você lembra dessas definições? Você lembra dessa aula do Luiz Antônio? Não lembro, não li. A gente teve prova de Terry Eagleton na faculdade, eu lembro de não ter estudado direito, mas é muito interessante que a gente tem na cabeça uma ou outra ideia sobre o que é ideologia, e aí quando você vê planado assim vários conceitos, você vê como tem coisas que você nem pensou e quando alguém te aponta e mostra, você vê realmente ideologia pode ser isso também. Eu tô achando interessante que esses 5, ilusão socialmente necessária. Nunca tinha parado para pensar nessa ideia de que uma ilusão possa ser socialmente necessária. Bem interessante, assim, esses conceitos que ele trouxe. Pois é. Se vocês repararem bem, já dá para notar que essas definições têm diferenças importantes, tanto de cunho epistemológico quanto de cunho político. Algumas dizem respeito ao que a realidade é, e outras a de quem está partindo o discurso e com que interesse. Tanto na definição
conjunto de crenças orientadas para a ação, quanto nas formas de pensamento motivadas por interesses sociais, não há, em nenhuma das duas, um tom pejorativo ou um juízo de valor. Assim, poderíamos dizer que, nestes casos, ambas são neutras. É nesse sentido que se usa e abusa da ideia de filosofia de vida. Uma vida minimalista, estoica ou uma vida hedonista que busca apenas o prazer são um conjunto de crenças orientadas para a ação. Então, nesse sentido, assim, a vida de um fisiculturista, daquele que é marombeiro, assim, que toma creatina, toma whey, prega isso, fala assim, esse é o estilo de vida correto, agora eu tô realizado, piriri, popopó. Esse cara aí que vive essa vida de academia, suplemento, admirar o resultado dos atletas do ramo, isso é uma ideologia. Exatamente. Se você perceber, nenhuma dessas você pode dizer que que existe uma politização nela. Então, a ideologia está sendo usada em um sentido não politizado. Agora, se eu falar em liberalismo, em socialismo, em fascismo, em anarquismo, aí nós estamos falando de um conjunto de ideias, valores e crenças políticas. Percebam que ainda não fazemos juízo de valor sobre se são essas ideias boas ou ruins, apenas que são um conjunto de valores que orientam a ação. Em um sentido diverso, na definição ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante, não temos aqui aquela neutralidade. Temos uma marca de dominação. Não é qualquer conjunto de ideias e valores, mas sim um que ajuda a legitimar o poder instituído. Como exemplo, só para ilustrar, nós temos a campanha, por exemplo, contra o 13º, contra a ampliação de direitos trabalhistas em geral, a campanha contra a taxação de grandes fortunas ou de lucros e dividendos. Tendo em vista que o poder econômico controla a narrativa dos meios de comunicação, ele acaba por defender os seus próprios interesses. Toda a campanha, então, contra essas medidas acabam por ser ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante, que nesse caso é também um poder econômico dominante. Eu falei lá no programa de Guy Debord que o Rodrigo era um comunista safado na faculdade, curtia esses negócios de neomarxismo, e olha esse exemplo dele, esquerdista. Nossa senhora, os ouvintes liberais devem estar putos ouvindo isso. O que é isso? Então vamos para o outro lado, certo? Esse conceito de ideologia que o Rodrigo falou, a gente pode pensar na União Soviética e a maneira como lá o pensamento liberal foi combatido durante o regime comunista. Então foram usados todos os meios de propaganda para legitimar o poder do partido e difundir as ideias, crenças e valores do partido. Então, essa outra opção, o pensamento liberal, não era uma opção dentro da lógica desse Estado. E algumas pessoas que acreditam no socialismo soviético vão me ouvir falando isso e vão falar que eu estou sendo anticomunista, ou que Neoliberal direitista safado. que essa leitura que eu estou fazendo, que o liberalismo é uma forma de pensamento legítima, não vale, porque o que vale é essa outra lógica aqui. Vejam só, ouvintes, ele capturou o espírito da coisa. Isso se aplica para qualquer modelo político que esteja no poder, ou que seja dominante ou hegemônico. O poder, para se justificar, irá produzir um conjunto de ideias e valores que legitimam seu domínio. Teremos, inclusive, uma grande disputa em saber se isso é consciente ou não. Seria um conjunto de pessoas que se reúne em um jantar e decide qual ideologia difundir? Ou seria tudo isso fruto das estruturas do capitalismo? Marxistas se dividem neste ponto. No entanto, ainda falta um elemento essencial que não falamos, a questão epistemológica. Aqui o ponto é se esse conjunto de ideias, valores e crenças são ou não são verdadeiros. Quer dizer, eles descrevem a realidade ou falsificam por seus interesses? Mas peraí, como é que é isso aí? Então você está dizendo que podem existir valores e crenças que são falsos? Então, tipo assim, o padre Camilo e o Fagner, nosso saudoso Fagner, acreditam em Deus e na Igreja Católica, e essas crenças deles podem ser falsas? Ou então, por exemplo, os valores que eu aprendi ao longo da minha vida, de amizade, cultivar, sei lá, generosidade, eles podem ser falsos, mesmo sendo um valor que eu tenho para minha vida? É tudo coisa da minha cabeça e não que eu peguei no mundo? Então, guarda uma relação com isso, mas não vai tão longe. O ponto aqui é ressaltar que alguns discursos usados para legitimar o poder dominante acabam por falsificar a realidade, distorcê-la em prol de alguns interesses. Entendi. Isso é muito mais claro nas alas políticas mais radicais, seja à esquerda ou à direita. Quem nunca ouviu a tese de que tudo que o Estado faz, ele faz mal, é ineficiente, corrupto por natureza, e, portanto, deve ser aniquilado e tudo passado à iniciativa privada?
De outro lado, a tese que o setor privado é o grande malvadão que só quer saber de dinheiro e de explorar a população, e que por isso tudo deve ser estatizado. E isso, assim, a gente pode pensar vários exemplos, né, gente? Então, por exemplo, recentemente, as americanas faliram aí 20 bilhões de prejuízo porque a iniciativa privada não administrou corretamente, não foi esse baluarte da eficiência toda aí. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem exemplos de, por exemplo, a telefonia, quando ela era controlada pelo Estado, não tinha essa difusão toda que a gente tem hoje, que todo mundo tem celular, tem 4G e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar o exemplo contrário. Você vai ter estatais de sucesso no mundo todo, que vão trazer serviços e bens para as pessoas, e também empresas privadas que são muito lucrativas, que trazem inovação. E, às vezes, as coisas são mistas, né? Então, por exemplo, vários investimentos de base são feitos pelo Estado, várias empresas privadas lucram, trazem inovação, mas são financiadas por projetos estatais. Então, essas coisas não são tão preto e branco como parece quando a pessoa fala desse jeito. E a gente pode ver nesses vários exemplos isso. É exatamente esse ponto, né? Então, o que o Pedro está querendo dizer aqui? É que tanto um lado quanto o outro, quando faz essa caricatura, quando cria um espantalho, cria essa imagem distorcida do outro lado do momento político, ele acaba por criar uma ideologia, porque ele falsifica a realidade tal como ela é. Esse que é o ponto. Então, o que ficou bem claro até aqui é que o negócio é bem mais complexo. Para ficar mais fácil, a gente pode separar naquelas duas linhas que eu citei lá no início. Então, a gente vai falar primeiro de uma linha de interpretação da ideologia que é mais epistemológica, vai pensar em ideologia como uma falsa consciência, uma distorção ou mistificação da realidade, e uma outra linha que é mais sociológica. E por que eu estou chamando de sociológica e não de política aqui? Porque ela vai pensar a ideologia como uma questão de interesses, sem considerar esses interesses, ideias e valores sejam verdadeiros ou falsos. Então, numa a gente vai questionar se é verdadeiro ou falso, e na outra não. Na que a gente vai questionar, justamente por este questionamento é epistemológica, no que a gente não vai questionar, vai ser o que a gente vai chamar de sociológica. Primeiro caso, no time epistemologia, nós teremos a crítica da ideologia, quer dizer, o trabalho de desmistificar, desfazer os equívocos e combater ideias e valores falsos sobre a realidade. Aqui entram a maioria dos marxistas, mas não todos. No segundo caso, temos o time sociológico, que pensa o conceito de ideologia não como falsa consciência, mas como um conjunto de valores, ideias e crenças interessados. Para eles, o conceito de interesse que é central. Alguns marxistas defendem essa visão. Eagleton, no livro, vai marcar de maneira muito forte que a questão não é uma disputa entre esses dois modelos, mas compreender o que cada um deles revela sobre o conceito de ideologia e de que modo eles podem ser usados. E aí, Pedro, o que você acha? Existe uma ideologia de um lado e uma verdade objetiva, empírica do outro, ou você está mais por essa visão sociológica de ideologia? O Eagleton fala que a gente não tem que escolher entre as duas, mas eu já estou tendendo mais para uma delas. Cara, eu não sou marxista por si só, mas eu acho que existem várias ideologias e não uma ideologia gerada pelas condições históricas, né, como eles falam. E essas várias ideologias tentam falsear um pouco da realidade, mas a verdade objetiva eu ainda preservo nas minhas concepções um lugar para ela. Então eu tô mais epistemológico, sim. Só que eu acho que existem várias ideologias competindo, entendeu? E elas meio que precisam falsear certo aspecto da realidade para ter essa aderência. Essa é a minha leitura, assim, até agora. Então, para você, tem que ainda assim, ainda temos que ter uma crítica da ideologia, porque há ideologias que falsificam, né? Isso, exato. Porque tem isso, né? Às vezes a ideologia pode amplificar um negócio, ela pode ressaltar. Dá um enfoque, né? Mas não tá falseando. Já outras podem completamente falsear. Estou tratando com meus alunos o livro 23 Coisas que o Capitalismo não nos conta, que nós não sabemos sobre o capitalismo, alguma coisa assim. E É muito aí, comunista, cara. Você é muito pois é. comunista. E Safado. olha que legal. O cara que escreveu o livro, ele não é anticapitalista. Ele fala, eu não gosto deste capitalismo de livre mercado, que é novo, não tem nem 30 anos, e que é uma merda. O capitalismo, antes desse capitalismo, era muito melhor. Então ele está advogando por um outro capitalismo e não pelo socialismo. Isso é muito interessante no livro. Sim, E aí sim. ele organiza os capítulos assim. O que eles nos contam seria o que o time do livre mercado conta, fala sobre os assuntos. E aí em seguida ele fala o que eles escondem. Então é justamente a questão da ideologia, né? Ele está fazendo o quê? Uma crítica Seria da essa ideia. ideologia no segundo ponto, que é mostrar, olha só, eles falam isso, mas eles não falam uma outra parte da verdade, o outro lado da moeda, que é aquilo, entendeu? Acho bem interessante essa imagem, né? A questão não é tanto se tudo que ele disse é mentira, mas o que no que ele disse está sendo ocultado. Então acho que esse que é o ponto, né?
Na sequência, o Eagleton vai falar sobre a forma como a ideologia opera nas relações de poder. Ele conclui que a ideologia ela acaba se afirmando num conjunto de estratégias que visam tornar efetivo e legítimo o uso do poder. Quais são as estratégias? Vai lá, Pedro, fala primeiro para nós. Primeira, legitimar-se promovendo crenças e valores compatíveis com o poder. 2. Naturalizar e universalizar as crenças, de modo que elas pareçam óbvias e inevitáveis. 3. Denegrir ideias que possam desafiar o poder. 4. Excluir formas rivais de pensamento de maneira sistêmica. E 5. Obscurecer a realidade social de forma a favorecer o poder. Então, como vocês podem ver, o primeiro parece bem tranquilo. Se legitimar defendendo ideias compatíveis com o poder. Seriam os liberais defendendo o livre mercado e os estatistas a ação do Estado. Cada um deles defende uma ideia compatível com a forma como atuam quando no poder. O segundo, naturalizar e universalizar, já são estratégias um pouco diferentes, pois se na primeira parece plausível existir várias opções, na segunda, ao universalizar e naturalizar, parece não ter outra opção. Como você explicaria isso, Pedro? Então, é aquela famosa falácia, né, da falsa dicotomia. Você oferece um dilema entre duas coisas e às vezes vai além dessas duas coisas. Duas ou mais coisas, né? Mas vai além do dilema que você está dizendo. Então tem uma frase famosa dos liberais, né? Eu defendi eles mais cedo, agora eu vou atacar, que é aquela ideia assim, nenhuma nação se desenvolveu sem liberdade. Claro que estou fazendo uma simplificação Um aqui, espantalho, um espantalho. essa frase pode ter umas nuances, mas nenhuma nação se desenvolveu sem liberdade. Ok. Isso aí o Eagleton vai dizer é um discurso ideológico, né? Por quê? Ele está universalizando um posicionamento político liberal. Então é uma posição específica que ele está transformando numa ideia necessária e geral. E aí eu concordo com essa ideia. Eu aprecio essa ideia. Eu gosto da ideia de que a gente precisa cultivar a liberdade, a autonomia, a responsabilidade para poder evoluir culturalmente, socialmente, economicamente. Eu concordo. Mas aí eu negar que historicamente países liberais se desenvolveram com liberdade, mas também vários outros países se desenvolveram passando longe de serem amigos da liberdade, eu não posso fazer isso. Eu tenho que reconhecer que ao longo da história, várias nações, e até mesmo hoje em dia, várias nações se desenvolveram impedindo, combatendo, dificultando, oprimindo a liberdade de seus membros ou de suas instituições. Eu posso até, para ser um pouco menos, né, nessa leitura aqui, nossa, falar assim, as nações se desenvolvem mais com liberdade, poderia até discutir essas coisas, se desenvolvem melhor, mas aí eu vou trazer vários outros juízos que não estão sendo discutidos. O fato é, os grandes impérios que se desenvolveram no passado recente, eles não eram reinos da liberdade. E até os Estados Unidos, que é, né, o país que prega a liberdade e tudo mais, ele se desenvolveu na sua história, num primeiro momento dentro das suas fronteiras, com escravidão, com opressão, divisão social lá de negros e brancos e aquelas outras coisas. Mas fora das suas fronteiras, para o resto do mundo, teve guerra, teve invasão, teve tortura, teve várias coisas. Então, às vezes, né, a gente vê na história, impérios se desenvolveram com isso, escravidão, servidão, opressão, confisco de bens, e isso tudo, de uma forma ou de outra, contribuiu com o desenvolvimento econômico. E eu não estou dizendo que isso é legal, que a gente deve adotar isso no Brasil para poder desenvolver o Brasil, não. Eu só estou questionando, colocando em xeque essa ideia de que para desenvolver precisa de liberdade. Não é uma coisa que historicamente a gente vê. Então pode ser colocado em questão porque pode ser aqui, pela leitura do Eagleton, um discurso ideológico, já que está reproduzindo uma crença liberal como sendo a opção de posicionamento correto. Única, né? E a grande questão é única, né? Quando ele É fala, única. quer dizer, se você quiser se desenvolver, tem que ser com liberdade, porque não tem outro caminho. É. Um outro exemplo clássico disso é o problema da desigualdade, né? Quando você fala, a desigualdade é natural, não dá para fazer nada, mesmo que o Estado quiser, ele não consegue acabar com a desigualdade. Sempre houveram, a clássica frase, né? Sempre houveram pessoas ricas e pessoas pobres, sempre houve miséria. Mas isso tudo também é um discurso ideológico, porque nós temos vários estados que conseguiram combater e diminuir a desigualdade brutalmente, e nós temos estruturas de sociedade que essa desigualdade do tipo econômica que a gente tem não existe. Então, as tribos indígenas e qualquer outro tipo de tribo, o conceito de miséria e de pobreza não faz o menor sentido.
porque o caráter coletivo dos bens acaba. Ela pode ser até uma tribo pobre, mas ela não tem pobreza de divisão, de desigualdade entre os membros dessa tribo. Então é outro princípio. E tem várias outras questões, né, relacionadas a isso. Ah, a desigualdade nunca vai acabar. Pode ser, mas eu posso diminuir ela, e aí eu posso olhar experiências de países que tentou enfrentar ela, não para acabar com ela, mas para melhorar para quem está embaixo. Ou então eu posso olhar para experiências diferentes das daqui e ver o que foi diferente, como é que foi lá na China, como é que foi na Índia, como é que foi na Europa. E aí, a partir disso, ver que tem outro jeito, sim, que não é como o cara tá falando. Existem, você falou aí dessa experiência indígena, então você pode olhar outras formas de organização e ir além daquilo que você acha que é necessário, justamente que você consegue ver diferença. E esses dois exemplos são exatamente o que significa essa naturalizar crenças, ideias e valores. Só que essa naturalização, ela acontece segundo um certo interesse do poder envolvido. Então, você faz ela justamente, seja quando os liberais estão no poder, fazer ela para não ter mais intervenção estatal, ou seja, quando os comunistas estiverem em poder e usar isso para não ter a liberdade liberal, o conceito de propriedade privada, tal como os liberais a compreendem, o mercado tal como ele é compreendido na ideologia liberal. Então, esse que é o ponto. Então, os próximos dois, também são simples de compreender. Denegrir ideias que possam desafiar o poder e ou excluir formas de pensamento diferentes. Nas ditaduras de esquerda e de direita, isso acontece o tempo todo, né? Você busca excluir o pensamento divergente e você usa da censura, você usa da perseguição política, você impede a livre circulação de ideias. Então, isso é corriqueiro, a gente compreende com facilidade isso. E justamente por causa do tipo da nossa cultura política, fica ainda mais simples de entender a estratégia de denegrir o conjunto de valores divergente. Basta a gente olhar a maneira como a esquerda trata o pensamento liberal e como a direita trata o socialismo ou o comunismo. Nos dois casos, pouco se debate. São construídas caricaturas e essas caricaturas são universalizadas. Daí em diante é só pau quebrando, só ataque, ataque atrás de ataque, não tem uma discussão sobre os conceitos, sobre como é que é a realidade, enfim, nenhuma discussão empírica existe. É Porque só só o que vale é aquilo ali. Exatamente. E por último, mas não menos importante, obscurecer a realidade com o objetivo de beneficiar o poder. Pedro, dá um exemplo sobre isso. Então, tem o famoso. Não tô falando igual aquele negócio que a gente falou no começo, gente. Não é que o Aristóteles sentou com a elite grega e maquinou lá, vou escrever esse tratado de filosofia que falando isso. Não. Mais um produto, né, do tempo do Aristóteles, que era um tempo onde existia escravidão. Foi uma menção que ele faz lá. O Aristóteles continua sendo um excelente filósofo, tá, gente? Fez várias contribuições muito boas. Mas ele menciona lá a ideia de alma de escravo, que algumas pessoas nasceram para ser escravos e tal. Então, convenientemente, na época do Aristóteles, um grupo de pessoas estava no poder e essas pessoas tinham escravos. E olha só que conveniente. Apareceu no meio das obras de um dos grandes filósofos, uma referência intelectual, essa ideia. Nem sempre isso acontece, né? Então, por exemplo, Platão menciona a necessidade da educação igual entre homens e mulheres, que é uma ideia além do seu tempo. Mas às vezes as ideias que estão circulando estão ali obscurecendo a realidade. Qual é a realidade? Que os seres humanos são todos iguais, não tem diferenças entre um e outro, não tem uma alma de escravo. Ninguém é escravo. Você está escravizado. Alguém foi lá e usou de meios físicos ou psicológicos para te controlar, te oprimir, te dominar. Então você está nessa condição, você não é essa coisa. E essa ideia que apareceu ali, ela é uma ideologia e você esconde a realidade, que é que todo mundo deveria ser livre, ser igual e ser tratado não como objeto, mas como um ser de si mesmo e tudo mais. Aí, caro ouvinte, o Pedro cortar na defesa do Aristóteles comprou o conceito marxiano que a gente vai ver lá na frente, que as estruturas da sociedade produziram as ideias no Aristóteles. Pois é, cara, eu não podia jogar o Aristóteles debaixo do ônibus, aí eu pelo Entendi. menos Aí tu salvou ele e usei. caiu no Calma, marxianismo. só agora, só agora, só Então, agora agora. rapidinho. Então, tem uma frase do Eagleton que mostra, assim, eu acho que qual é o ponto. Ela diz o seguinte: a ideologia tem mais a ver com a questão de quem está falando o quê, com quem e com que finalidade, do que com as propriedades linguísticas inerentes de um pronunciamento. Acabou a citação do Eagleton. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não basta a gente saber o conceito de ideologia e analisar o discurso separado do contexto. A gente precisa saber quem está proferindo, com que finalidade, com que interesse e para quem que essa pessoa está falando. E aí, camarada Cortar?
o que achou desse primeiro bloco? Conseguimos apresentar os elementos mais básicos da ideologia? Eu sei que ainda estamos devendo os diferentes sentidos de ideologia do Eagleton, mas até o fim a gente entrega eles. Cara, interessante, né? Já até assinei aqui minha filiação ao Partido Comunista depois dessa apresentação, Tem que dizer aí se vai ser o mas PCB ou o PCdoB. mas interessante, acho que é isso aí. Vamos ver onde a gente vai chegar. Show de bola. Toquemos o barco pro próximo bloco, então. Então, gente, nesse bloco nós vamos abordar o que seria uma avaliação do Eagleton sobre a ideologia nesse nosso momento histórico. Então, a gente vai sair desse mais geral para voltar agora para esse ponto. Bom, segundo o Eagleton, nós vivemos numa era do fim da ideologia. Eu lembrei, lendo sobre isso aqui, que é daquele camarada que falava do fim da história, né? Será que eles são relacionados, Rodrigo? O cara da fim da história é o cara que diz que depois da queda do Muro de Berlim o liberalismo venceu, né? E acabou, não tem mais Pois é. porquê. É uma ideologia, né? O fim da história é uma ideologia. A galera gosta dessa de fim da arte, fim da história. É. E aí, o que aconteceu? A ideologia como nós conhecíamos acabou e ela tem uma nova cara. E essa é a cara dela, o fim da ideologia. Meio complicado, mas a gente vai entender. No atual momento, está decretado que não existe mais ideologia, certo? Não existe um conjunto de crenças, ideias e valores que sejam hegemônicos. Não existe esse conjunto de crenças, ideias que vão colaborar para a dominação de certos grupos sociais, políticos e econômicos sobre outros grupos, certo? Então a ideia aqui, segundo o autor, é que esse conceito foi esvaziado. E isso ocorre porque com a serventia de neutralizar o sentido da dominação política que foi mencionada aí um pouco pelo Rodrigo no bloco anterior. A ideologia agora passa a ser concebida só como um sentido neutro e bem amplo. É um conjunto de ideias sem que caiba a gente atribuir a esse conjunto de ideias uma crítica epistêmica ou mesmo questionar essa questão da relação de poder. O que seria bizarro, né? Porque afirmando isso, a gente já tem que concluir que o poder não se concentra em algumas partes. O poder ele fica parecendo ser horizontal. E sendo horizontal, a gente só produz narrativas sobre a realidade. Exato, exatamente. Muito boa a sua palavra narrativas. Porque a ideia aqui toda é que essa neutralidade, que é a visão atual, certo? Não é a visão do Igor, ele está vendo isso. Onde não existe uma versão objetiva da verdade que está ditando as coisas, ou seja, só existem narrativas sobre o mundo. E quando eu faço narrativas, é assim, com os dedinhos no ar, entendeu? Porque essas narrativas não são nem, assim, tentativas de produzir conhecimento sobre a realidade. É tipo mesmo, cada um tem a sua narrativa. E o Eagleton, ele vai dizer que um dos maiores partidários dessa lógica foi o famoso Foucault, porque ele usa o termo discurso, né, que desde a Grécia Antiga é bem familiarizado com narrativas, e nessa virada que o Foucault promove, ele horizontaliza bem isso que o Rodrigo falou, o poder. Ou seja, não existe agora um conceito crítico de ideologia, porque não existe uma ideologia contra qual lutar. Não existe o imperador Palpatine das ideologias e você é a Aliança Rebelde. Não. Nós não temos mais a verdade de um lado e a ideologia falsificando a realidade do outro. Nós temos discursos sobre a realidade e esses discursos, cada um diz o que quer. Isso faz até uma referência ao que a gente falou lá em cima, no primeiro bloco, sobre a visão sociológica, né? Que tem os interesses. Então, quer dizer, os interesses, todo mundo tem interesse. Então, se todo mundo tem interesses, tá tudo colocado no mesmo nível, né? Então, acho que esse que é a grande questão que está sendo colocada aqui. Se todo mundo tem interesse, ninguém está indo atrás da verdade verdadeira. Tá todo mundo só indo atrás dos seus interesses. Na verdade, a verdade nem existe, né? E aí a ideia toda é essa, que o atual momento é uma sociedade de interesses e de discursos, onde o poder central e a capacidade de tornar hegemônica as suas ideias não existe. E isso é a ideologia. A origem dessa forma de pensar, o Eagleton vai identificar com o infame já pós-modernismo. É uma herança equivocada do Nietzsche que não separou os interesses naturais dos interesses ideológicos. Isso neutraliza qualquer crítica, né? Porque se todos são identificados como discursos interessados, nenhuma é errada.
a nossa âncora epistemológica desaparece. Bela palavra, âncora epistemológica. Nossa senhora, o cara é bom mesmo. Eu acho que eu mereço até uma doação dos ouvintes lá no nprecisacopiar@gmail.com, o nosso pix do Não Precisa Copiar, você não acha, não? Merece, eu vou fazer aqui 50 centavos pra você, porque, pô, âncora epistemológica, que isso. Mas é basicamente isso mesmo. O Eagleton alerta que, ao defender o conceito de ideologia, como ele está defendendo assim que existem conceitos de ideologia que não é esse conceito negativo, né, de interesses, não significa que ele está afirmando que existe um discurso absolutamente falso sobre a realidade, ou uma falsa consciência, né? Ou seja, ele não está nem aderindo a um objetivismo rígido, igual a gente gosta, e nem a um subjetivismo frouxo. Ele só está dizendo que a gente precisa entender melhor essa bagaça antes de falar dela. Basicamente que tem os dois lados, né, Pedro? Quer dizer, a ideologia, o discurso, o interesse tem um lado objetivo e tem um lado subjetivo. E a gente tem que prestar atenção Exato, nisso. exato. E aí é exatamente isso. Há questões de fato e há o reino dos valores. E a gente precisa celebrar esses diversos conceitos de ideologia, porque se vocês olharem bem, ouvintes, ou melhor, se vocês ouvirem bem, ouvintes, o que, que vocês vão perceber? Eles iluminam um fenômeno que é complexo, que está com dois pés, um em cada um desses reinos. Um conceito não está dando conta disso tudo, certo? Então a gente não pode chamar pelo mesmo nome coisas diferentes. Autores como Althusser vão se dedicar a compreender o caráter afetivo dos discursos que forja o elemento subjetivo da ideologia. Ou seja, essa falsa consciência não pode ser entendida como algo irreal. Ela produz um efeito no mundo, mas apenas produz esse efeito enquanto algo inverídico. Então, por exemplo, eu falei mais cedo aí dos valores de amizade e generosidade que eu tenho na minha vida. Esses valores não foram cultivados necessariamente por algo concreto. Foram cultivados, por exemplo, da minha leitura dos Miseráveis. Eu vi lá o bispo dando os castiçais para o Jean Valjean, e aí eu tenho agora na minha consciência a ideia de que eu preciso doar para as pessoas que precisam para dar uma segunda chance para elas, e que não cabe a mim saber se a pessoa vai comprar uma pinga, ou droga, ou se ela vai usar aquele dinheiro para mudar de vida, ou qualquer coisa. Cabe a mim doar, porque eu vi isso na ficção. Os Miseráveis não aconteceu, não é um livro de não ficção, não é concreto, mas aquela história existe enquanto ficção. E ela impacta a realidade enquanto ficção na medida que as pessoas leem ela e mudam o seu jeito de viver a vida. Faz sentido esse meu exemplo? Faz sentido e eu fiquei aqui emocionado. Eu só usaria o termo misericórdia, né? Mais do que, não me lembro o termo que você usou, porque aquela imagem, Generosidade. generosidade, é mais do que generosidade, é misericórdia, porque a generosidade ela é gratuita, sem ofensa nenhuma a si. A misericórdia, quer dizer, ele sofreu um ataque do João Valjean, ele teve a sua generosidade traída por João Valjean, e mesmo assim ele faz aquilo que já não é mais generosidade, aquilo é misericórdia. Aquilo foi lindo, pô. Tô emocionado de você ter lembrado disso. Um outro exemplo, já que a gente está falando de filmes maravilhosos, você falou do livro, mas eu me lembrei do filme, né? Tem um outro filme muito bom também, que é o Django Livre, né? No Django Livre aparece o Cara, dono. você lembra que esse filme, a gente dormiu 7 vezes tentando assistir esse filme, e o filme é Aham, bom pra caralho, super tem. legal, só que a gente ia assistir tarde da noite depois de voltar da aula e sempre dormia. E eu fico triste porque realmente já vi várias vezes, é um filmaço, ele não merecia esse tratamento que a gente deu a esse filme. E aí, o que que tem no filme que é interessante pra gente pensar isso aqui? Aparece lá o dono dos escravos, afirmando, né, que o negro é inferior, e ele afirma isso numa suposta ciência baseada na análise do crânio, né, dos negros. E aí, nessa ciência do crânio, ele fala: olha aqui, ó, porque o crânio negro tem isso assim, assim, e o crânio branco não tem, isso significa que os brancos são superiores. Então, é basicamente nessa pseudociência a pseudociência é uma ideologia na medida que ela falsifica a realidade, né? E é um exemplo bem interessante para a gente ver na prática a ideologia sendo construída. Aham. Se eu não me engano, acho que chama frenologia, mas eu posso estar falando merda. E é exatamente isso. É um pouco daquilo lá do Aristóteles, né? É uma falsidade funcional. Ou seja, aquela ideia que a gente, assim, a pessoa que é da elite, né? O dono dos escravos, o dono da exploração, o dono do plantation, ele não quer saber muito bem se é verdade ou não. Ele só Contanto abraça. que contanto que ela funcione para manter o poder que eu tenho sobre a outra pessoa, eu não ligo para saber a verdade. E aí, essa lógica aí do crânio era usada para reproduzir
essa suposta superioridade de um grupo sobre outro, aí nós temos essa pseudociência. Até vacilo para falar de pseudociência, né? Que na época eles achavam que era ciência de verdade. Pseudociência é uma parada que, tipo assim, os cientistas não acham que é ciência. Na época, meio que eles acreditaram e ela foi depois refutada. Mas Eu acho assim, que pseudociência. pseudociência era hoje, né? Hoje a gente É. olha para trás e fala, era uma pseudociência. Na época era a ciência boa. E aí, essa pseudociência vai reproduzir essa lógica da superioridade de um grupo sobre o outro. Então, tenho certeza que lá nos nazistas tinham outra parada, só que isso tudo é besteira, é mentira, é uma falsificação da realidade. Eles estão fazendo isso porque é útil para a dominação deles, entendeu? É essa a lógica aí. E outro exemplo clássico também, né? É da os maravilhosos americanos contra os povos latinos. Também tem exatamente essa noção da América para os americanos, e a América para os americanos não é a América do Norte, é a América lá inteira, que eles acham que eles são um povo polido, superior, e que os latinos são apenas, como é que a gente pode colocar? Segunda classe, né? Uma Americano de segunda segunda classe. classe, né? Nem podemos nos chamar de americanos, né? Nós somos É, latinos. um povo de segunda classe. E essa lógica é justamente, não é um desconhecimento, né? As pessoas às vezes veem um caso de preconceito, de exploração e falam, ah, fulano não sabia e tal. Não se trata disso. Acho que não é bom ficar nesses exemplos do fulano, né? Que a gente tá falando de ideologia, mas a ideia que o Eagleton tá falando aqui é um grau de cinismo. Não é que eles não sabem, é que eles querem acreditar no que é útil para eles acreditar, no que é conveniente para eles acreditar. O Zizek, inclusive, tem uma frase muito boa para isso num livro, que é: eles não sabem aquela frase famosa, né, do eles não sabem o que fazem, perdoe a Deus porque eles não sabem o que fazem. Ele tem uma frase famosa que eles sabem o que fazem e por isso fazem. Então, assim, na ideologia tem esse elemento também cínico, né? Ele vai explorar muito isso, de repente até rola um episódio ou outro, um episódio de ideologia com o Zizek e outros autores, A gente vai para convidar explorar o Zizek para vir aqui falar. exatamente. Ele vai falar em inglês, a gente vai narrar em tempo real, tipo Oscar, vai ficar uma merda. E aí ele fala justamente desse cinismo, que muitas das vezes você sabe que você é um privilegiado, que aquilo ali está te privilegiando, mas você não está disposto a abrir mão disso. E aí você abraça essas coisas que claramente são falsas, só para amenizar o seu sentimento de culpa e tal. Cara, e eu acho que no nível psicológico é só assim que vai funcionar, né? Então, tipo assim, se você reconhecer, para você conseguir reconhecer que você pertence a um grupo que sobrevive e se dá bem, em cima de injustiças que acontecem com outras pessoas, é muito difícil, né? Você fazer as pazes com essa reflexão é muito difícil. Então, é meio que mais fácil você suportar isso, parece, né, no nível psicológico, você dando essa diluída. Aí você vai ver assim a história de todo mundo, até pessoa que você sabe que a pessoa tá bem de vida, ela não quer parecer que ela tá 100%, entendeu? Ela tem que ter um sofrimento. Você vai ver a história, o cara era filho do dono de uma mina de esmeralda. Quem é mais sofrido nessa história? O dono da mina, o filho do dono da mina de esmeralda ou o cara que estava minerando a mina de esmeralda? Aí você vai ler a biografia dele, ele foi um batalhador, ele foi um guerreiro, ele investiu, ele empreendeu. Pô, beleza, cara, mas, né? Mas aí é por isso. Ninguém quer ser o filho da puta. Ninguém quer falar assim, não, pô, eu fiz coisas fodas pra caralho. Eu fiz a nova corrida espacial. Eu fiz o PayPal. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu vim, assim, dessa história aqui que a minha família foi meio filha da puta lá. Ninguém quer admitir isso, né? E daria, não daria? Você não acha de boas admitir isso? Não, pô, esse cara fez coisa foda pra caralho, mas ele era um vacilão. Você não concorda que dá pra admitir isso, Rodrigo? Ainda mais no caso, né, que você citou aí, você pode botar na conta da família, Fictício. né? Eu nem Caso tava aqui. fictício. No caso fictício, eu nem tava, eu não participei disso. Eu só tive como Mas, consequência os bilhões que eu mas herdei. a minha origem é essa. Só que a gente não quer isso. Aí você quer desacreditar, você quer justificar essa injustiça. E aí você pode fazer, por exemplo, o Igor cita, você pode dizer o seguinte: olha, no futuro, essa injustiça que está acontecendo agora vai se resolver. O que está parecendo um absurdo agora vai produzir uma justiça muito maior depois. Ou então você pode dizer que essa injustiça é natural e necessária e, portanto, inevitável. Eu lembro de um exemplo que é marca muito presente se você ler literatura de escritores ingleses ali do século XVIII, XIX, e você vai ver muito isso. E um bom exemplo é o Kipling, que escreveu o Mowgli, o Menino Lobo.
antes de ser lá o Babu dançando e cantando, ele era um livro desse cara, e esse cara, em outros textos, na literatura dele tem um pouco disso, mas em outros textos ele diz claramente sobre o fardo do homem branco. E qual a ideia é essa? Quando o homem branco entra nos navios dele e vai lá e invade a terra dos outros e cria lá colônias e força a China lá depois a abrir seus portos para a Inglaterra, ele não faz isso porque ele é malvado, de acordo com o Kipling. Ele faz isso porque ele tem esse fardo, ele tem que gastar toda essa energia para ir lá e elevar os selvagens a um nível maior, espiritual, intelectual. Então ele não está fazendo isso, Rodrigo, porque ele quer dinheiro. Tá entendendo, Rodrigo? Ele não quer poder, ele não quer terras, ele não quer mercados, ele não quer matéria-prima para suas indústrias, Rodrigo. Ele quer melhorar a humanidade. Olha que legal da parte dele. É isso que ele quer fazer. E ele não tem escolha. Olha a palavra que ele usa, o fardo do homem branco. Ele não tem escolha. É um fardo, é um dever moral dele, é um dever kantiano dele de ir lá e fazer isso. Não é porque ele gosta, não é porque ele quer. Ele tem que fazer isso. Toca o barco. Então, galera, a gente viu até aqui a situação de hoje, né? E o Eagleton vai dizer que uma boa reflexão sobre a atual conjuntura é o que vai permitir a gente sair dessa conversinha de narrativas e ir atrás de uma explicação boa, completa e suficiente de todos os sentidos de ideologia, certo? Então vamos encerrar vendo isso melhor. O primeiro conceito que o Eagleton vai estruturar é aquele mais neutro de todos, né? Que a ideologia é um conjunto de ideias e crenças da vida social. Olha só que legal. Não tem política aqui, não tem questão epistemológica, é 100% neutro. Qualquer conjunto de crenças é esse primeiro conceito aqui. Então, é um conjunto, não sei quais são, todo mundo, tudo tem um conjunto, todos os grupos, cada um tem o seu, tá tudo certo. Tão amplo, tão amplo, tão amplo, pode se confundir até com cultura, né? Não é nem falso nem verdadeiro, não identifica o grupo, a quem pertence, não tem interesse por trás, não Isso. está legitimando nenhum poder, Nem, nada. nem fede nem cheira. E aí o segundo é aquele chamado de visão de mundo. Então a gente de novo tem aquela ideia de um conjunto de ideias, valores e crenças, só que esse conjunto, eles simbolizam uma determinada experiência de vida de algum grupo ou classe social específico, certo? Parece uma distinção pequena, mas é uma distinção importante. Por quê? Aqui nós já temos, vamos especificar um pouco melhor, vamos desneutralizar um pouquinho, né? Não muito, mas um pouquinho, e a gente já tem uma identificação de uma ideologia com um determinado grupo, certo? Então já vem o caráter político, e esse caráter político não está ligado ainda a um juízo de valor ou um juízo epistêmico, ok? Então o terceiro conceito é o que vai falar da promoção e legitimação de interesses de um grupo social específico, em oposição aos interesses de outros grupos. Aqui a gente já está vendo o elemento do poder como central da vida social e que esse poder se organiza e se expressa segundo uma visão e um conjunto de interesses de algum grupo ou classe. Se a gente for ver a diferença para o outro, né? Aqui não tem neutralidade política, assim como o outro, mas agora se acrescenta um caráter bélico, né? Uma disputa de visões de mundo. Exato. Não tem ainda a questão epistemológica, se é um discurso verdadeiro ou falso, mas já tem o discurso retórico ou persuasivo, preocupado em gerar coesão no grupo e certos efeitos na realidade, justamente nessa disputa ainda, que não tem aquele outro elemento que vai vir daqui a pouco. Aí repara só, ouvinte, o Eagleton montou as definições de uma forma que a chapa vai esquentando aos poucos. Exatamente. Bom, e aí a quarta definição? Ela vem justamente esquentar mais a chapa. Ela se refere à promoção e legitimação dos interesses setoriais do poder social dominante. Então, ela começou parecida com a terceira, mas terminou bem diferente. O poder social dominante. O objetivo aqui é dominar, ou seja, garantir que as classes
ou grupos sociais subordinados ao poder dominante vão ficar pianinho, sem ter ideias ou práticas que destoem daquilo que a classe dominante queira. Então, mesmo que uma ideia que a classe dominante tenha seja ruim para a classe dominada, a ideia toda aqui é que toda a realidade seja lida pelos olhos da classe dominante. Então, até os dominados que estão prejudicados por essas ideias vão acreditar nas ideias da dominante. Então, uma coisa que faz mal para você, só que aí você acredita que faz bem porque faz bem para a classe dominante. Você nem vê essa distinção, né, talvez. Aqui já esquentou e esquerdou a chapa. Você concorda comigo? Aqui já é o Uhum. político identificando os grupos dominantes, explorando outros grupos. Então já tem um juízo de valor sobre isso. Perfeito. Aqui é 100% reunião de DCE já. Só faltou aquela questão da falsa consciência lá do elemento epistemológico. Então tá bom, esquerdou parcialmente. E aí vem a quinta definição: ideias e valores e crenças que ajudam a legitimar os interesses de um grupo ou classe dominante, fazendo uso da distorção da realidade e dissimulação do discurso. Aqui a gente tem o 1984, então você tem o Ministério da Verdade, que muda a história, muda os fatos, obriga as pessoas a acreditar naquilo que o partido quer que você acredite. Agora sim, né? Epistemológico se somando ao político belicoso. Exato. E aí, para terminar, a gente tem o sexto e último conceito. São crenças falsas, distorcidas ou ilusórias que não nascem de uma classe social dominante, mas da própria estrutura material da sociedade, do próprio modelo econômico político. Então, aqui a ideia de uma reunião para definir a ideologia não existe, né? Não tem uma reunião secreta. É simplesmente as condições históricas. Então, esse é o conceito marxiano de ideologia. E ouvintes, presta atenção, eu sempre confundia lá na aula do Luiz Antônio. Até que o Luizão, nosso amigo Luizão, que tá melindrado, não quer vir, não precisa copiar, mas a gente está insistindo para ele vir. Ele explicou: marxiano não tem nada a ver com Marte, é aquilo que está no Marx original de fábrica. Então você abre lá o Capital, tá escrito lá, é marxiano. Agora, marxista é aquilo que foi pensado e escrito pela galera que segue as ideias do Marx. Então vai vir uns remendos aí, uns penduricalhos aí que não estão na obra original do Marx. Você vai ser execrado falando isso aí. Ninguém corrige Marx, não. Eles só atualizam Marx. Pode ser, fala o que vocês quiserem, mas essa é a diferença. Então esse conceito aqui é aquele que está lá no comecinho do movimento lá marxista, lá no Marx mesmo, por isso que é marxiano. E aí, nesse caso, não é possível resolver epistemologicamente o problema da ideologia. Não tem como criticar a ideologia. É só mudando a estrutura material da sociedade e transformando as relações sociais que a gente vai conseguir transformar as ideias, crenças e valores da sociedade. Ou seja, Rodrigo, não dá para filiar o pessoal. Você vai ter que derrubar o sistema, vai ter que fazer revolução. Exatamente, porque a questão é, até dá para você criticar a ideologia, mas a crítica epistemológica da ideologia não vai fazer ela se dissolver e desaparecer. Só mudando o sistema, Aristóteles ia parar de pensar aquilo, só se fosse outro sistema. Porque aquele sistema, Aristóteles olha em volta, os gregos dominando tudo. E ele olha e fala, pô, a gente é o povo eleito para dominar, não é possível, a gente domina tudo. Os outros são os bárbaros, e a gente todo mundo fazendo filosofia, de boa, vivendo da contemplação. Só pode ser um escolhido de Deus, só pode ser a qualidade, a alma de ouro. Então, esse é o ponto, né? A ideologia ela é um subproduto da estrutura de dominação. Só a luta de Exato. classe pode resolver e superar ela, mudando a estrutura da realidade. Então é isso, é aquela velha concepção, né, polêmica, que é o que vem primeiro, as ideias ou a matéria? Então, Marx é um materialista por isso, né? Essa é a briga toda com a ideologia alemã. É a matéria que gera as ideias e não o contrário. Então, não adianta você fazer uma crítica a partir das ideias, É a porque matéria que engendra as ideias. Puta que pariu. isso é Quem Marx, não pô. mandou, quem não mandou cafezinho na âncora epistemológica vai mandar agora. Tem que Pô, mandar agora. parabéns. Mas agora tinha que mandar para O a família do Eagleton Marx. é marxista? Isso é uma pergunta interessante. Eu não sei te dizer. Eu acho que ele não está nem colocado nos neomarxistas da Escola de Frankfurt. Eu acho que ele é um herdeiro dessa galera aí, que não é bem isso, mas é também isso.
É por aí. Eu achei interessante, né? Uma Você abordagem sabe quem é mais. Terry Eagleton, Pedro Cortar? Terry Não. Eagleton é o Eu orientador lembro. de Pedro Rocha. Que isso, cara? Você tá de É, cara. sacanagem. Sério, Terry Eagleton é meu avô. Que Ele é isso? seu avô também. É, Por ué. que que a gente não chamou o Pedro Rocha, então, pra falar melhor que a gente isso aqui? Porque ele é um homem ocupado, né? A gente fica É vagabundando verdade. aí, fazendo isso. A gente é vagabundo, é verdade. Bom, então é isso, ouvintes. A gente espera que vocês tenham entendido aí um pouco da ideia central desse livro. Bora lá. Tem alguma coisa pra falar? Redes sociais, redes Redes sociais. sociais não, redes sociais não. Ó, sem tesão de redes sociais. Tem tesão de Quiser, redes ó, sociais? pessoal ouvinte, quiser seguir a gente segue, não quiser não Que isso, segue, só ouve a cara. gente. Mas para quem quiser seguir, N precisa copiar em todas as redes sociais, tá? E o nosso site nprecisacopiar.com.br, que está só com programas lá para você ouvir, mas em breve terá novos conteúdos. E muitos conteúdos. Vários planos, ouvintes. Indicações, Pedro, pode começar com a sua indicação. Cara, eu vou indicar o livro e filme Doador de Memórias, que tem um pouco de Platão, já foi indicado aqui nos episódios de Platão, mas tem um pouco aí desse elemento de você difundir ou omitir certas crenças e valores da sociedade. É uma Spoilerzinho aí, no caso ótima lá, indicação. toda a história humana é escondida, né? É colocada numa É, pessoa só e ninguém tem acesso. E com isso vai embora coisas importantes, relevantes da vida e humana. só o doador tem acesso. Aí ele Isso. recebe e ele vai meio que orientando as paradas assim, porque ele é especial. Então ele seria assim o dono da ideologia, que o que ele decidir que passa, passa. Ele é o dono da verdade, né? E o que ele passa é a ideologia. Ele É, vai filtrando a verdade para certos interesses. Barata, não é esse o nome do episódio, não sei o não. nome do episódio do Black Mirror, É mas é Black o episódio. Mirror. Isso. Isso. E é o episódio das baratas. Esse episódio é magnífico. Tô até lembrando, o Zizi que explica, tem um vídeo no YouTube, podem assistir, dele comentando o filme antigão chamado Eles Vivem. E nesse filme, o Zizek discute o seguinte, que a ideologia, muitas pessoas acham que a ideologia é um óculos que você precisa tirar para você poder ver a realidade. E o Zizek subverte essa concepção e pensa a ideologia, esse filme pensa a ideologia como se fosse uma coisa que os objetos já têm ideologia. Então, quando você vê o McDonald's, Loucura. o objeto McDonald's, aquelas propagandas, aquilo ali está dizendo uma coisa para você. Coma. Isso, o objeto em si já está dizendo isso para você. Então, e o filme brinca com isso o tempo todo, porque quando ele chega e coloca os óculos, ele passa a ver a realidade pelo que ela é, e não pela ideologia que está fabricada por cima da realidade. E no filme, nas Baratas, é o contrário disso. Eles criam um programa que traduz a realidade de maneira ideológica para a pessoa. Então, assim, vocês podem ver essas duas perspectivas da ideologia, que são diferentes, mas que são importantes, porque eu acho que existem esses dois tipos de ideologia. A próxima indicação, eu já mencionei durante o texto, né? 1984, tem o livro, tem um filme também, mas eu nunca vi o filme. E é um livro que é crítico do totalitarismo, né? Quem é de esquerda lê e fala tá criticando o fascismo, quem é de direita lê e fala tá criticando o socialismo, mas não exatamente um ou outro, tá criticando o poder totalitário, né, com várias nuances assim, que misturam um pouco ali do fascismo de um lado e do socialismo soviético do outro, né? Tem comunistas amigos meus que odeiam esse livro com todas as forças, chamam de peça de propaganda. Então, se eles odeiam é porque é bom. Eu acho uma boa leitura. Tem uns probleminhas, né, alguns personagens planos, mas é uma boa leitura sim, recomendo. E lá tem um desses conceitos de ideologia bem demonstrado. E se vocês não são jounins e chunins e não se sentem prontos para um livro dessa magnitude, ainda estão no reino do Genin, podem ler A Revolução dos Bichos, porque tem vários elementos ali de reescrever a história, tem tudo a ver com ideologia também. O bom desses dois é que você vê o conceito tá por trás da história, mas também você vê aquelas práticas que o Rodrigo mencionou. Você vê elas cara a cara. É isso? Acabou nossas indicações. Não, o Olga aí, você não vai recomendar o Olga, não, cara? O Olga eu não posso recomendar o Olga, porque primeiro que eu sou fã de Getúlio, e segundo que eu não vi Olga, ou se eu vi tem muito tempo, não sei É te verdade. Eu recomendar ia Olga. recomendar, ouvintes, eu ia recomendar a Olga, mas nós somos getulistas safados, então
a gente vai cancelar essa recomendação. Tem muita coisa, tem Ender, o Exterminador, que é o menino tá jogando um jogo, Eu mas na pensei nesse verdade ele tá também. cometendo extermínio. Tem muito livro que ideologia é um assunto que pega várias coisas, mas vamos acabar por aqui, senão a gente fica o dia inteiro indicando coisas, certo? Quem quiser mais indicação, manda lá uma mensagem pra gente nas redes sociais que a gente responde. E respondam um formulário para ver se vocês entenderam. A gente vai botar umas questões maneiras lá para vocês testarem esses 6 conceitos de ideologia, se vocês estão sabendo tudo mesmo. E se ninguém responder, a gente vai cortar isso no futuro e vai ser como se nunca tivesse acontecido. Ideologia, isso aí, gostei. Até mais, pessoal. Tchau. Falou, Rodrigão. Abraço, ouvintes. Tchau. Achei que você ia comentar alguma coisa, mas você ficou Não, silencioso. eu ia falar que ia ser uma segunda imagem maravilhosa que você lembra aí, que é do Mogli. Como é que é o Babu? É esse o nome? Eu nem lembrava disso. Necessário, somente o Somente o necessário. necessário. O O extraordinário é extraordinário demais. é demais. Pois é.